Glória a Deus. Vocês estão prontos para receber a palavra? Amém. Glória a Deus. Então, em João, capítulo 7, verso 38. João, capítulo 7, verso 38, diz o seguinte, a palavra de Deus. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, ou como diz a Escritura, ou conforme diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, a partir daqui, eu quero falar um pouco sobre a fé em Jesus. A fé em Jesus. Desejo falar sobre esse assunto porque esse é o caminho que agrada a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a fé agrada a Deus, nós devemos saber tudo que tem, né, para saber a respeito da fé. Amém. E eu percebo que muitos, dentro do corpo de Cristo, não têm entendido o caminhar de fé. Por isso nós vamos falar um pouco sobre a fé nessa noite. A fé, ela não é apenas uma convicção. Nós poderíamos perguntar para as pessoas, o que você acha da fé? Uns iriam dizer, fé é certeza, a fé é convicção. Mas ela não é só isso, porque existem muitas pessoas convictas nesse mundo, de muitas coisas. Né? Tem pessoas que são convictas em suas próprias causas, a ponto de darem sua vida por essa causa. E ainda assim estarem enganadas. Nós vemos religiões aí que se matam, se explodem. Elas estão plenamente convictas naquilo que estão fazendo, mas a convicção é por engano. Não é? A pessoa pode ter uma convicção religiosa e ainda assim não está de acordo com a Bíblia. Pode ser uma convicção filosófica e ainda assim não ser a fé bíblica. Pode ser uma convicção baseada na ciência e ainda assim não é a fé em Jesus. Ou pode ser mesmo uma convicção pessoal, uma crença íntima, aquilo em que você acredita, aquilo que você crê, você daria a sua vida, você tem certeza que aquela forma sua de pensar, que aquela convicção íntima sua é a verdade, e em alguns casos não é. Não é a fé bíblica, não é a fé salvadora, não é a fé que produz resultado. Em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, Paulo, escrevendo aquela igreja, ele diz o seguinte, ele aconselha a igreja a examinar a si mesmo. Ele fala, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então Paulo fala uma palavra forte. Paulo chama cada um a se examinar se o seu caminhar é um caminhar de fé mesmo, se a convicção que você possui em seu coração é a convicção verdadeira. Então a questão não é quanta fé você tem, mas em quem você tem crido. Você vai no mundo muçulmano e você pega uma daquelas pessoas que tem uma fé, como eu disse antes, a ponto de se matar, se explodir, por aquilo que eles acreditam ser a verdade para eles. Então é uma fé grande, não é? Olhando por esse ponto, uma fé que leva você da sua vida é uma fé grande, mas não é uma fé que produz salvação. Então a questão não é o tamanho da fé que a pessoa possui, mas em quem você tem crido. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo 1, no versículo 12, ele diz o seguinte: por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, ele estava certo. Em outro lugar na Bíblia, falando de Abraão, diz que Abraão estava certíssimo
de que Deus era poderoso para cumprir o que lhe prometeu. Então, quando junta esta convicção com as promessas de Deus, com a palavra de Deus, então você terá um milagre na sua vida. Quando a sua convicção, quando a sua fé, quando a sua certeza está embaçada pela palavra, está respaldada pela palavra, está fundamentada pela palavra de Deus, então certamente esta fé, esta certeza vai produzir milagres na sua vida, em todas as áreas. Aí nós chegamos ao ponto, não é, do texto lido em João, texto lido acima, 7,38, que Jesus fala: se alguém crê em mim, conforme diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do interior do seu ventre. Nessa ocasião, Jesus falava da promessa do Espírito Santo que seria derramado. O Espírito Santo olha, depois da salvação, eu acredito que o maior presente que Deus pode ter dado à humanidade é o Espírito Santo. É maravilhoso você poder desenvolver comunhão com o Espírito Santo, ouvir o Espírito Santo, ser dirigido pelo Espírito Santo, ser ensinado pelo Espírito Santo. É pena que grande maioria da igreja tem provado isso esporadicamente, de tempos em tempos. Tem aquele grupo que nunca provou isso, mesmo nas alas ministeriais. Eu já ouvi pastor falar assim: como é que o Espírito Santo fala com você? Me perguntando. E depois confessando: eu nunca ouvi o Espírito Santo falar comigo. Então, você vê uma bênção tão tremenda, tão poderosa, que deveria ser algo tão simples, deveria ser uma coisa comum, comunhão com o Espírito Santo, uma coisa diária, comunhão com o Espírito Santo. Para muita gente é um mistério. Para muita gente é um mistério. Então Jesus começa dizendo: se alguém crê em mim conforme diz as Escrituras, a sua fé não pode estar desvinculada das Escrituras. Por que é que a fé de muita gente dentro da igreja não funciona? Eles nem conhecem a Bíblia. Não sabem nada de Bíblia. Não conhece a Bíblia. Não lê um livro inteiro. Se você não lê um livro da Bíblia inteiro, você não conhece o pensamento inteiro que Deus trouxe através daquele autor. Você conhece partes, né? Por isso que esse negócio de caixinha de promessa, eu vou tirar, Deus vai falar comigo hoje, pá, puxa o versículo, e lê, entendeu? Aí você fica só em partes, não conhece o plano de Deus, e nem conhece Deus, fica só atrás de promessa, né? Você já pensou, você abriu isso aqui não é meu, vou tomar emprestado de outro aí? Alguém abriu uma caixinha de promessa e a Judas foi e enforcou-se. Sangue de Jesus. Isso aqui não é para mim não. Vai, puxa outro. Vai tu e faz o mesmo. Né? Então, muitas pessoas vivem uma fé cega e usam a fé em situações. Eu me lembro quando a gente era jovem, que ia para o acampamento, então muitos diziam assim: eu vou pela fé. O pela fé deles era não levar colchão, era não levar o talher, o prato, era chegar lá e a fé deles era o quê? Pegar a carona dos outros. Isso aí não é fé, de maneira nenhuma. Então muita gente fica usando o termo fé, desgastando esse termo, não é? Em lugares onde de fato não é para aplicar. A fé é uma coisa tremenda. A fé é uma coisa tremenda. E Jesus está dizendo: se alguém crê em mim conforme a Escritura, como é que você vai crer em Jesus de acordo com as Escrituras se você não conhece as Escrituras? Então você, não conhecendo as Escrituras, a sua convicção vai estar baseada na filosofia, na religião, na ciência ou em sua crença íntima, pessoal, que você adquiriu ou dentro da sua casa, ou durante sua vida, no colégio, entre os amigos, ou você mesmo, raciocinando, chegou às suas próprias conclusões, que isso ou aquilo deve ser dessa maneira e não de outra forma. Então você criou, não é? Esse tipo de entendimento, e você segue isso, tem essa convicção, mas muitas vezes
ela não está baseada na verdade. Veja você, que por muito tempo eu achava que falar a verdade na cara é ser sincero. Muita gente pensa dessa forma. Eu também pensava. E eu falava a verdade mesmo, na cara. Então, mas um dia eu estava lendo a Bíblia, em Provérbios, indo para o trabalho, e eu li um versículo que diz assim que o tolo expressa todo o seu pensamento, o sábio reprime. Fiquei vermelho na hora. Porque aquilo que eu achava que era sinceridade, Salomão achava que era tolice. Falar tudo que pensa. Olha, a gente pensa muita coisa, não é verdade? Se a gente sair por aí falando tudo que a gente pensa, a gente vai ter um monte de inimigo. Um monte de gente que não gosta da gente. E esse não é o medo, ter inimigos, porque até quando você não tem a intenção, por algumas coisas que você fala, já cria inimizade. Mas o fato é que falar e produzir resultado é uma coisa. Falar e falar e falar e só falar e produzir só inimizade não adianta nada. Então tem que saber falar na hora certa. Jesus falou assim, muita coisa eu tenho a dizer para vocês. Vocês não podem suportar ainda. Mas quando eu voltar para o meu Pai, eu vou enviar o Espírito Santo e Ele vos guiará em toda a verdade. Olha só, que visão. Isso é liderança. Vê na frente, mas não fala tudo que viu. Porque entende que os seus liderados não aguentam ainda ouvir. Salomão, na sua sabedoria, também entendeu isso e disse, palavra dura suscita ira, a branda manso furor. Então eu ali estava sendo destronado de um pensamento que eu acreditava ser correto. E em nome da sinceridade eu falava o que eu pensava. Mas estava sendo tolo. E como a gente está buscando a Deus, Deus vai sempre melhorando a gente. Aleluia! Deus vai sempre aperfeiçoando a gente, porque a gente está buscando a Deus. Glória a Deus. É de glória em glória, é de fé em fé. Nós vamos sendo transformados. O negócio é não desistir, é se agarrar à sua palavra. Então, se a minha fé, se a sua fé, se a fé que possuímos, ela vai funcionar, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus e debaixo da direção do Espírito Santo. Senão a gente vai sair por aí, em nome da fé, falando e fazendo um monte de coisa, não vai ter resultado, você vai ficar frustrado, sua fé vai naufragar, não é? Você vai ficar reclamando, mas Deus, eu criei, Deus, eu vou à igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, por que o Senhor não fez isso? Olha só, está totalmente contra a Bíblia, porque eu já estou querendo atrair as bênçãos do céu meritoriamente, baseados nos meus méritos, naquilo que eu faço. Eu falo, mas Deus, eu vou na tua casa, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Eu dou dízimo, eu dou oferta, eu jejuo, eu oro. É igual o fariseu fazia tudo isso. Mas Jesus está dizendo o seguinte, se alguém crê em mim, conforme diz as Escrituras. As Escrituras dizem, meus queridos, que nós somos justificados pela fé. Esse é o caminho que Deus traçou para nós. Nós somos declarados livres da nossa culpa pela fé. Eu tenho que andar nisso. Por mais que eu trabalhe para Deus, por mais que eu produza, por mais que Deus me use, eu não posso deixar que essas coisas pesem no meu coração como se isso me tornasse melhor do que os outros. Porque quando eu compareço diante do Pai em oração e outro também comparece diante do Pai em oração, ambos vamos ser recebidos pelo mesmo caminho, o caminho da justificação pela fé, não pelas obras. Essa questão de obras, aí já é a parte do galardão, né? Já seria outro estudo. Um dia, estaremos diante do Senhor e seremos galardoados por aquilo que fizemos. Ou deixamos de fazer. Mas nós estamos falando hoje sobre fé. Porque eu entendo que, para que o homem, a mulher de Deus cresça, não é? Ele tem que andar na fé saudável, na fé que produz resultado. Porque ele produz resultados pequenininhos hoje e você já se anima. E você continua andando daquele jeito, vai produzindo coisas maiores. Vai crescendo. Aleluia? Existe tanto pensamento errado na mente.
não é, das pessoas a respeito de fé. E hoje você vê muita gente frustrada, muita gente sem alegria. Você fala, você é crente? Sou, graças a Deus. Eu não convenço ninguém, aquela cara lá de... Porque quando você anda na fé bíblica, na fé que é respaldada pela palavra, então esse caminhar é vibrante. Aleluia! Glória a Deus! Eu entreguei minha vida a Cristo aos 18 anos de idade. É a mesma coisa, gente. A mesma alegria, a mesma confiança, a mesma certeza, a mesma fé. Isso não quer dizer que muitas vezes eu tive que me examinar e me consertar, como eu contei há poucos momentos atrás. Não é? É por isso que nós devemos nos submeter ao Espírito Santo. Nós estamos aprendendo. E vamos continuar pela eternidade aí adentro. Não tem como esgotar Deus. Aleluia. Mas, quando nós nos tornamos cientes das promessas de Deus, na sua palavra, então nós podemos ficar firmes ali em oração. João disse, se orarmos segundo a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, temos a certeza de que Ele nos responderá. Coisa maravilhosa. Isso é descanso. A fé é descanso. Muita gente está lutando pelas bênçãos de Deus, tentando merecer as bênçãos de Deus. É impossível. E às vezes não é nem consciente, gente. É inconsciente. Mas você percebe, quem já está firmado nessa verdade, basta conversar um pouquinho, você já vê se a pessoa realmente descansou na fé ou se ela está lutando para agradar a Deus e merecer as bênçãos. Quando você compreende a justificação pela fé, você compreende que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, você descansa, você para e você se abre diante do Pai. Você não fica tentando chegar lá, você entende que você já chegou lá. Amém. Tentar chegar lá é trabalhar por aquela posição. Estar lá é aceitar pela fé o que Cristo nos traz. Isso é poderoso. Aleluia! Então, quando eu entendo isso, eu ando com a percepção de que Deus me ama de fato. De que me recebe, tem prazer em estar comigo. Eu não baseio o meu relacionamento com Deus nas minhas obras, mas no caminho da justiça pela fé. E aí quando eu acordo, eu já sei, está tudo aberto. O trono da graça está aberto. E quando eu deito também, mesmo cansado, o trono da graça está aberto. Aleluia. Glória a Deus. Isso é poderoso. Quando eu conheço as promessas de Deus, tanto escrita como pessoal. É por isso que a gente tem que ter vida de oração. Tem crente que fica orando para... Eu vou orar um bocado para Deus abrir o céu para mim, né? O céu já está aberto, criatura. O céu já está aberto. Mas nós oramos e ficamos na presença de Deus porque nós queremos escutar. Não existe o livro aqui de Débora, né? O livro de Jocelice, o livro de Francisco. Se tivesse, era tão bom que eu ia entrar lá. Francisco, você vai... Aos 18 anos você vai se converter. E aos 28 você vai casar. Você vai ter 2 filhos. Um vai se chamar Amanda, o outro... Ah, seria legal, né? Meu livro, mas não tem. Mas tem o Espírito Santo. Então eu vou orar em línguas, vou me edificar, vou ficar na presença do Pai. Aleluia. E aí Ele vai me dar diretrizes. E as suas diretrizes, elas são poderosas para a nossa vida. Você vê no livro de Atos, no capítulo 23, verso 10 e 11, diz assim: E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirasse do meio deles e levasse para a fortaleza. Na noite seguinte, olha só, Paulo foi preso numa fortaleza. Ele poderia, como muitos hoje assim, ficar ali, ah meu Deus, mas eu estou pregando a tua palavra, Senhor, puxa vida, quanto mais eu prego, mais luta vem sobre a minha vida. Não tem gente que é assim? Tem gente que só enxerga desgraça na vida, meu Deus do céu. Parece que a vida não tem nada de bom para eles. E a Bíblia diz que a terra está cheia da bondade do Senhor. Amém. Mas tem gente que só vê desgraça.
Entendeu? Parece que anda mais com cão que com Deus. É verdade? Mas aí, o que acontece? Paulo não. Paulo estava firme na fé, meio dentro da cadeia. E aí, e na noite seguinte, apresentando-se o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Aleluia! Deus deu uma promessa pessoal para Paulo. Amém? Agora, gente, desse momento aqui até chegar em Roma, você não... Se você já leu a Bíblia, você tem ideia. Se nunca leu, você não tem ideia do que aconteceu com a vida de Paulo. Os judeus conspiraram para tirar a vida de Paulo. Eles juraram não comer até o dia de matar Paulo. Como é que pode um negócio desse? Vamos ficar sem comer, em jejum, até o dia que a gente matar ele. Não conseguiram, foi frustrado. Alguém ouviu, foi lá, contou o pessoal. Acho que foi um jovem que ouviu a conspiração, né? O sobrinho de Paulo, né? Deus tem sempre... Gente, para os que andam na fé, Deus tem sempre um escape. Amém. Viu? E às vezes Deus usa um anjo, no caso de Daniel. Às vezes Deus faz um milagre poderoso, o próprio Senhor Jesus, provavelmente passeando ali na fornalha de fogo. Né? Às vezes é um negão, um etíope, que pegou roupas, trapos, jogou lá naquele poço para tirar Jeremias. Dizem que Jeremias era contemporâneo de Daniel. Né? Jeremias podia dizer assim: mas Senhor, tu mandou um anjo para tirar Daniel e manda um etíope lá, desse aí, tamanho, um trapo ainda, para eu subir nesses trapos. Ora, o que importa foi o livramento. Amém. Não é? E no caso de Paulo, o sobrinho que escutou, foi lá e falou. E aí, tiraram Paulo daqui, veja só, mas Paulo tinha uma promessa. Quem tem promessa aqui? Amém. Aleluia! Se você tem promessa de Deus, se você crê nisso, no todo seu coração, gente, ninguém vai tirar a tua vida, não. Aleluia! Aí, capítulo 27, olha só a situação que Paulo estava. Capítulo 27, a partir do versículo 20. Paulo estava, de fato, indo para a Itália, né? E o navio dele naufragou. Olha só a situação. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas. E caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Mas você está no mar. Alguém aqui já passou de barco, nem que seja um pouquinho? Algumas pessoas. Então, agora pense você, está em um navio, em alto mar, onde você não vê nada. E nesse caso aqui não via nada, porque não tinha nem sol e nem estrela. Era só escuridão. Não sabia para onde estava indo. Estava indo sem saber aonde. Verso 21, e havendo já muito, que não se comia. Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e essa perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Então, ele falou que, olha, na verdade seria bom dar ouvido ao que eu disse. Muitas vezes, gente, a gente sofre por não dar ouvido à palavra de Deus. Então a gente sofre, a gente atrai para nós sofrimentos, não é? Ele falou assim: olha, teriam evitado esse incômodo e essa perdição. Quantas coisas eu e você teria evitado na vida, quantos incômodos, né? E quantas coisas que foi perdida, né, na vida, se tão somente tivéssemos dado ouvido à palavra de Deus, né? Não demos, então sofremos alguns incômodos, algumas perdas,
Mas Paulo não acabou aí. Isso não foi o final do que Paulo disse. Ele disse, mas agora, vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo. Não vão ficar chorando mais, né, pelo leite derramado. Já teve as perdas, já foi incomodado. Agora é o seguinte, tenha bom ânimo. Por que tem bom ânimo? Porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Às vezes, né, por não darmos ouvido às palavras de Deus, alguma coisa nós acabamos perdendo. Deus, na sua misericórdia, preserva a nossa vida. Porque coisas se consegue de novo. A vida se perder já era aqui, né? Então, por não terem dado ouvido ao conselho de Paulo, foram incomodados de muitas formas, perderam muitas coisas, iam perder o navio, mas Paulo disse, mas a vida de vocês não vão perder. Porque nessa noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. E confirmou a palavra que nós lemos lá atrás, no capítulo 23, que importaria que Paulo fosse até César, fosse apresentado a César. Então, porque Deus tinha uma promessa na vida de Paulo, gente, olha, o sol se escondeu, as estrelas desapareceram do céu, uma escuridão no mar. Se você ler todo o texto, eles lançaram fora até comida, para o navio ficar leve. Não é? Quantas coisas, quando a gente não dá ouvido a Deus, a gente tem que jogar fora, gente. Lançar em nossa vida coisas que são preciosas, e a gente acaba lançando fora, para salvar a nossa vida. Mas aí, havia uma promessa sobre a vida daquele homem. E quando há uma promessa sobre a vida de alguém, meu amigo, nem o mar pode te matar. Aleluia! Toda a esperança fugiu, gente. Não ficou nenhuma no coração deles. Toda a esperança de sair dali com vida saiu do seu coração, desapareceu. Toda. Mas havia um homem ali dentro com promessa. Aleluia! Se você tem promessa, então fique tranquilo. Porque você e os seus vão ser preservados. Então Paulo diz, olha, fique tranquilo. Porque o anjo diz que eu vou comparecer e a vida de nenhum de vocês aqui vai se perder. Só o navio vai se perder. Aleluia. Glória a Deus. Então quando você está seguindo a direção de Deus, os milagres estão ali. Os milagres estão ali. Muitas vezes aqui, estando aqui, na época da radiação, né, na época daquele grande terremoto, e na época do terreno, que a gente pensou que não ia conseguir pagar o terreno, faltando 3 meses, precisava de 7 milhões de ienes, não tinha de onde tirar esse negócio, né? Mas uma das coisas que me sustentava lá, uma convicção íntima, mas não uma convicção íntima baseada no meu raciocínio, na minha filosofia, mas no fato de Deus ter me plantado aqui e ter confirmado no meu coração já muitas vezes, quando eu quis sair. Foi o que me fez ser forte, foi o que me fez ser firme, foi o que me fez andar em vitória, foi o que não me deixou desfalecer. Naquela época, dezenas de igrejas se fechou em Haiti, porque numa noite a igreja estava lotada, na outra noite os brasileiros voltaram para o Brasil, com medo da radiação. E o pastor não tinha condição de segurar os prédios. Uma luta, uma dificuldade, era uma crise. Mas eu tinha uma promessa na minha vida. Eu agradeço muito aí pelo aleluia de vocês. Aleluia. Me ajudou bastante. Se não fosse isso, eu não ia nem ter condição de continuar pregando. Aleluia. Glória a Deus. Então é maravilhoso ter promessa. É maravilhoso estar firmado na palavra de Deus. E muitos crentes ficam só se aproximando de Deus só para pedir, gente. Só para pedir. Pedir. Você é filho. Você é filho. O que é dele é teu. Amém. Aleluia. Não precisa ficar implorando lá 1 hora, 2 horas, pedindo bênçãos a Deus, não. Agora nós passarmos tempo na presença de Deus. Para escutar, gente. Para escutar. Para ter diretrizes. Para ouvir Deus falar. É tão bom, edifica tanto. Teve uma semana que eu tirei para jejuar e orar.
mais intensamente. Naquela semana, eu vou encerrar aqui, eu ouvi Deus falar: diga para a igreja que esta semana eu estou trazendo livramento. E naquela semana, nós contabilizamos 3 livramentos na igreja, ou na igreja ou com pessoas que faziam parte da igreja. Não é? Um deles foi aquele rapaz da TAM, foi a TAM que teve o avião desceu no escritório, lá em Guarulhos, São Paulo. Sim, irmão de Cristiano. Então o irmão de Cristiano trabalhava naquele escritório. Mas naquele dia, ele não quis ir para o trabalho, simplesmente surgiu uma circunstância e ele não foi para o trabalho. E naquele dia, o avião entrou e pegou o escritório dele todinho. Todo mundo estava lá, pereceu, mas ele não estava. O filho da irmã Lúcia teve um acidente de moto, irmão de Cláudia, feio. A moto se acabou, estragou todinha. Ele não teve nada, arranhões leves. E o outro, a irmã Suzinara, estava visitando o pai no Brasil. E o pai estava gripado. E ele não gosta de ir médico. Ele mora distante da cidade. Mas porque ela estava lá, filha cuidadosa com o pai, né? Levou para a cidade por causa da gripe. E sentado no consultório do médico, ele teve um ataque cardíaco. E como estava no escritório, no consultório, foi atendido a tempo e ficou tudo bem. Se tivesse na fazenda, ou no sítio, não sei o que é, não teria tempo de chegar até a cidade. É bom a gente escutar Deus. É bom, e Deus quer falar com a gente. Mas às vezes as pessoas estão andando tão fora da fé bíblica que o coração está cheio de incredulidade, cheio de descrença, cheio de incerteza. E talvez toda essa incerteza venha porque a sua convicção não está baseada naquilo que é eterno, naquilo que não se abala, naquilo que permanece para sempre. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras permanecem para sempre. O Senhor abençoe o teu coração, a tua vida, te fortaleça grandemente. Você sai daqui com um desejo de ler todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento. Depois você lê todo o Novo Testamento, aí você lê de novo. Depois você lê de novo todo o Novo, aí você pode ir lá para o Velho. Mas seja cheio da palavra de Deus. Que a palavra de Deus habite ricamente no teu coração. Amém.